de Santa Rita do Bracuí. Viva a luta das nossas grioas, das nossas lideranças. Chamar também para compor a nossa mesa o professor Augusto César Lima, professor aqui do curso de Pedagogia, nosso ex-diretor aqui do Instituto. O homem que foi diretor por mais tempo aqui no Estudo de Educação de Angra dos Reis e está vivo. Mais jovem do que nunca, né, Augusto? Chamar também para compor a nossa mesa, com muita honra e muita alegria, a professora Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense. Chamar o Gilson Rambelli, arqueólogo, está à frente também do anacronismo. Universidade Federal de Sergipe. Chamar também a Gabriele Miller, arqueóloga, do Smithsonian. E chamar o Luiz Felipe Santos, arqueólogo também da Universidade Federal da Bahia. Bom, gente, uma honra, como eu já disse. Vamos começar aqui o nosso seminário. E para dar início aqui às nossas falas, eu vou passar com muita honra e muita alegria a palavra para Dona Marilda, do quilômetro Santa Rita do Bracuí. Boa noite. Então vamos cantar assim. Boa noite, povo, como vai, como passou. Boa noite, povo, como vai, como chegou, né? Boa noite, povo, como vai, como chegou. É isso. E outra coisa, assim, também estou bem feliz de estar aqui de novo na UF. A UF sempre parceira, né, com o Quilombo, né? Isso aqui que eu diga, né? A gente sempre aqui quer o ônibus, quer não sei o que, vamos, né? E a gente está sempre vindo aqui, né, para conversar com a galera, para falar do Quilombo. Ontem foi 13 de maio, quem sabe aí o que foi o 13 de maio, né? Princesa Isabel, a Sina, né? E hoje, dia 14 de maio, o povo comemorou a liberdade. Eu acho que se eu tivesse naquela época, eu também ia comemorar, né? Mas foi uma liberdade bem mal feita. E seu Manuel Moraes, na sua sabedoria, o que ele canta? A liberdade não ficou do nosso jeito, deram nossa liberdade, não deram nossos direitos. E é por isso que o Brasil até hoje tá cheio de preconceitos. Aê, 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 a liberdade não ficou do nosso jeito, deram nossa liberdade, não deram nossos direitos. E é por isso que o Brasil tá cheio de preconceito. Então é isso, né? Aí em 1852, o senhor de engenho José de Souza Breves, ainda achando que podia, né, fazer o que quisesse com o povo negro, encomenda, né, para o senhor Gordon, né, uma leva de negro trazendo de Moçambique o Camargo, né? E esse barco é afundado na Baía da Ilha Grande. Para quem conhece, fica ali, ele está afundado na foz do rio Bracuí, entre o Frade e o Bracuí. Porque tinha lá no Bracuí um porto clandestino chamado Guimarães. Esse porto, ele servia para desembarcar pessoas vindo, né, já
fora da justiça lá, né, para a justiça não saber, esse porto ficava, segundo nossos antepassados, já para dentro do rio, né, bem escondido ali, né, e passou por ali, por esse porto, passou muita gente mesmo. A história oral conta que as pessoas falavam assim, chegavam muita gente nas nossas casas, nossas casinhas, à noite, e quando a gente acordava não tinha mais ninguém. Aí vocês, quem não sabe, perguntam assim, mas passou como? Porque a fazenda Santa Rita do Bracuí, ela fica entre Bananal de São Paulo e ali em Angra dos Reis, né? Aí a pessoa subia serra acima, saltava lá no mar e a pessoa dizia serra acima, né? Mas ia para Bananal de São Paulo. Então as pessoas só chegavam ali para dar uma descansada. Aí nós, que não somos bobos nem nada, a gente começou a pensar, se a fazenda não tinha pau lá de aquele tronco para bater no negro, se a fazenda a gente não tem vestígio de senzala, essa fazenda ela é bem estratégica mesmo, que era para receber pessoas para depois encaminhar para outros lugares. Então, como é que ia bater em alguém que tinha que andar mais ainda, né? Não precisava. E tinha já umas pessoas que ficavam ali, que já era só para maquiar mesmo, para dizer que aqueles negros era uma fazenda. Tudo isso, a gente vai pensando as coisas, né? E nós somos descendentes desse povo negro que um dia, sem querer, tiveram que fazer essa viagem, né? Tiveram que vir para o Bracuí. Então, hoje nós somos conhecidos como Quilombo Santa Rita do Bracuí. Quem quiser conhecer mais a história, né? Tem uma porção de gente aí que conta a história, né? A Flávia, que hoje é a nossa coordenadora da associação. Cadê a Flávia? Sumiu. Aê! Graças das mulheres, gente. A Neide, que é a vice-coordenadora. Cadê a Neide? Tem a Raíza, que é a tesoureira, que fica com dinheiro, muito dinheiro, hein? Tem, quem mais tá aí? Tem a Luciana, que não está na associação agora, mas é uma pessoa que dança o jongo, que ensina o jongo. Cadê a Luciana? Sumiu. Saiu, né? Tem os novos que estão chegando agora. A Giovana, aqui, ó, trabalha no Afro-Origem. Tem a Franciele, que eu estou vendo ali. Quem mais do Quilombo tá aí? Que eu não vi no ônibus, né? Tem a Larissa, minha sobrinha. Tem a Jussara também, que trabalha com jongo também. Trabalha no AE. Tem a Amanda, trabalha no Afro-Origem agora. Então, uma opção de gente. E é isso, gente. Vou passar a palavra aqui para o Augusto, que ele vai falar agora um pouquinho. E Dona Marilda, esse ano ainda vai ser titulada em Notório Saber pela Universidade Federal Fluminense. O memorial dela está pronto. A UF está aguardando só a conclusão do memorial de outros 3 mestres e mestras que vão ser titulados também. E a gente vai fazer essa cerimônia bonita esse ano ainda aqui na universidade. Tá podendo, Dona Marilda, né? A minha fala vai ser breve, porque nós temos muito que ouvir aqui dos nossos colegas, dos nossos pesquisadores, além da Marta, né, que é uma pessoa que há muito tempo trabalha e pesquisa ali no Bracuí, com vários trabalhos muito interessantes, né? Mas eu queria só chamar a atenção do que isso pode, quer dizer, isso já significa, né, para o Bracuí, para a história de Angra e para a história do Brasil. Porque é um projeto que é internacional
E nós estamos inseridos neles, né, pegando alguns dos poucos barcos que transportavam, né, as pessoas escravizadas, raptadas lá do continente africano. E o Bracuí, então, tem um lugar especial porque esse barco existe, os seus destroços estão sendo pesquisados agora, né? Dona Marilda parece que já está mergulhando lá também, né, Dona Marilda? E isso é muito importante para, não só, como eu disse, para a história do Bracuí e da cidade de Angra dos Reis, de todo o território aqui da Ilha Grande, mas da Baía da Ilha Grande, mas do Brasil, né? Como o professor André falou antes, né? Para mostrar mais coisas, trazer mais conhecimentos sobre esse período terrível, né, que o nosso planeta passou com esse genocídio, né, que ocorreu durante séculos e que até hoje não tem todos os dados, ou sequer a metade dos dados que precisamos ter, até para depois, né, ou desde já, começar a fazer uma reparação para essas populações, né? Então, a importância da pesquisa é por aí, mas eu queria também chamar a atenção. Eu moro em Leeds, eu moro num lugar chamado Garganta dos Coitinhos, e um memorialista local, Cid Magalhães, já falecido, ele me contou uma vez que esse nome, Garganta dos Coitinhos, é devido ao fato de que essa localização, né, essa garganta, fica logo após o último túnel, quem vai para Barra Mansa, por exemplo. E ali era um dos locais onde se acoitavam as pessoas escravizadas que eram trazidas, porque já era proibido o tráfico, então tinha que esperar a frota real sair da Bahia para poder voltar para portos como o lá do Bracuí e continuar a distribuição, né, daquelas pessoas desumanizadas como objetos, né? Então, são elementos que a gente pode trazer para a pesquisa, que os professores, sejam de história, de geografia e também de outras disciplinas, possam ficar atentos, porque essa região aqui é muito rica, tem muita coisa para oferecer e tem muito a ajudar a gente entender a história do Brasil, a história de Angra, a história do Bracuí, para lutarmos e pedirmos, né, as reparações que o povo negro necessita, merece, né? Então, eu acho que para nós aqui hoje é muito importante a gente ouvir a Marta e os arqueólogos, para que a gente possa entender, tenha esses dados, e que os professores de história, os professores de geografia e de outras disciplinas também, da língua portuguesa e de ciência e tudo mais, possam aproveitar o material que está surgindo para poder trabalhar nas suas salas de aula, com materiais novos e que estão extremamente ligados ao território. O papel da universidade é apoiar, né, esse processo de pesquisa e esperamos trazer mais resultados, mas também que isso incentive as pessoas a pesquisar outros aspectos da nossa história aqui na região, que isso sirva para incentivar a nossos pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras a buscar mais conhecimentos e fazer com que o povo aqui do território possa conhecer mais a sua história. Então, é isso que é o papel que a universidade tem e que nós estaremos aqui, como sempre tivemos, junto com os quilombolas lá do Bracuí, assim como estamos junto também com os quilombolas lá do Campinho e assim como junto com outros quilombolas aqui da região, né, que estão se organizando cada vez mais para lutar pelos seus direitos. Então, é isso, quer dizer. Essa palavra está falar um pouquinho sobre esse processo, essa pesquisa, e ela é uma das pessoas que, digamos assim, mais puxou, organizou esse trabalho, e para nós da UF é uma honra, um prazer e uma alegria que a professora esteja aqui com a gente.
UF, saber, né, esse trabalho que a UF faz há tantos anos, aqui em Angra, como no estado do Rio de Janeiro, e eu me orgulho demais de fazer parte também desta universidade. E eu me lembro sempre, Marilda já disse, Toninho Canecão, líder do Quilombo São José da Serra, já falecido, que ele dizia: sem a universidade, os quilombolas têm muita dificuldade em seguir em frente. A universidade é aliada, a universidade é parceira. E na luta quilombola, a universidade traz e pode trazer, e tem trazido muitas pontes acadêmicas, pontes políticas e pontes afetivas, né? Hoje a nossa parceria, ela envolve também um compromisso e uma responsabilidade nossa, individual e institucional, com comunidades quilombolas e outras comunidades. Então eu agradeço demais a gente ter sido recebido aqui. A ideia é exatamente essa: quando esse projeto ganha corpo, quando esse projeto realmente já está se realizando, nós estamos há 2 anos, eles vão falar mais disso, procurando o Camargo, que a gente já sabia da existência do Camargo pela documentação escrita, mas também isso foi fundamental pela memória da comunidade. Eu digo que esse projeto ele é muito potente porque ele junta a memória, a história e agora a arqueologia chegando junto. E tanto a arqueologia como a história comprometidos com as lutas sociais contemporâneas. O Camargo só tem sentido se ele tiver um retorno para a comunidade do Bracuí e para a comunidade de Angra e para a história do Brasil, porque é isso que o Camargo interfere. A gente conseguir contar uma outra história. E a história do tráfico, como já foi colocado aqui, é o maior crime da humanidade que a gente tem no nosso território. É um crime que tem que ser reparado, é um crime pouco conhecido, porque a gente passava batido sobre esse assunto. Falava-se da escravidão, mas não se falava-se do tráfico. E o tráfico é o que enriqueceu a maior parte da elite deste país. O tráfico financiou todo o Império do Brasil e República. O dinheiro do tráfico foi muito maior do que o dinheiro nas plantações de café, ou de ouro, ou de açúcar. Então, a nossa responsabilidade de contar essa história em todos os níveis, até saiu no Fantástico, né, Maria? Quer dizer, um jornalismo também comprometido com a divulgação dessa história. E quando tudo começou, a gente sempre sabe da importância de que esse conteúdo esteja lá na escola quilombola, mas esteja em várias escolas, porque vocês sabem, eu não preciso dizer, como a história do Brasil é pouco contada, ou é mal contada, ou é contada de uma forma injusta, ou contada de uma forma violenta, que fere, que massacra as populações diferentes. Então, o nosso compromisso do projeto, esse projeto Camargo, hoje ele é realizado pelo Afro-Origens, é um instituto que nós criamos, todos nós aqui fazemos parte do Afro-Origens. Eu agora vou fazer como a Marilda, levanta o dedo Afro-Origens, a gente tem a Vera Zanada, que é da parte de mergulho e filmagem. Cadê o Yuri? Hoje o Yuri não pode vir, né? Estamos nós aqui, Luciana também, arqueóloga do Afro-Origens, e em parceria com Marilda e com os quilombolas do Bracuí. Nosso projeto envolve, então, a arqueologia, mas também envolve políticas de patrimônio. Buscamos tornar o sítio arqueológico do Camargo, junto com o Quilombo do Bracuí, um sítio de patrimônio da humanidade, um patrimônio mundial, é o termo técnico, equivalente ao Valongo. A gente tem esse mesmo potencial pela história sensível, pela violência e pelos achados que a gente tem, não só no Quilombo, como dentro d'água, que eles vão já falar. E aí o nosso compromisso com
a educação, né? E aí estamos aqui na UF, eu agradeço a acolhida e a diversos professores, porque ninguém faz nada sozinho. Mob, meu querido parceiro desde o mestrado, assim que começou o projeto, eu fui na casa dele, precisando levar isso para a escola. Aí ele mostrou que no 7º ano, no final do 7º ano, já tem um item lá, o Camargo. Eu fiquei muito feliz com uma conquista dos professores da rede. O CEP imediatamente apoiou a realização desse seminário e diversos outros professores, então a gente está aqui junto. Eu queria hoje estar lançando um livro feito por mim e pela Marilda, mas ele está lançado, mas ele ainda não está online, porque ele me convenceu que tinha que ter a ficha catalográfica, e de verdade, deve estar chegando amanhã a ficha catalográfica. Eu e Marilda organizamos um texto, se chama História, Memória e Reparação. Ele estará online em breve. A primeira parte é da Marilda, que ela apresenta o Quilombo do Bracuí e chama, a parte dela do livro se chama O Museu Somos Nós. E a segunda parte, que eu conto toda a história do Camargo e da pesquisa, que se chama, aí tem essa capa maravilhosa, desenhada pela Franciele, que está ali atrás, né? A produção da capa é toda da Franciele, que não é. O cartaz da divulgação foi feito pela Franciele, os certificados que vocês vão receber foram feitos pela Franciele, então é uma parceria que a gente só quer que cresça. Em breve estará online e a gente manda para vocês. Eu agora vou chamar, então, os arqueólogos, que é o que tem, os que hoje são o centro das atenções, junto aqui com o marido. A nossa ideia é fazer esse seminário todo ano. O projeto é de 3 anos. Nós recebemos o financiamento incrível, mas depois a gente pode contar no outro momento, do Consulado Americano. Temos o apoio... qual? Não, foi antes. Né? Foi antes. Mas é um fundo... Quem vai falar do fundo? São vocês ou você fala, então? Ele vai falar mais, que conhece mais até aqui. Mas, então, nós temos uma parceria que foi fundamental com o Slave Wreck Projects, é um projeto de uma rede internacional de pesquisa de arqueologia de navios escravagistas, que tem o apoio do Museu Afro-Americano de Washington, que também está ligado ao Smithsonian. A Smithsonian é uma das maiores redes norte-americanas de cultura, pesquisa, ensino e educação. Quer dizer, o Smithsonian também tem toda essa perspectiva de toda a pesquisa tem que ser uma pesquisa que esteja na escola. Então, esse projeto está ligado e nós hoje está aqui na nossa programação a Gabriele Miller, que ela é arqueóloga americana do Smithsonian. Ela trabalha e fez trabalhos de arqueologia em vários lugares da diáspora. Ela trabalha com a diáspora africana no campo da arqueologia subaquática e terrestre, tá? É terrestre, porque a tese dela que ela está fazendo é sobre objetos, uma história incrível lá nas Ilhas Virgens, eu nunca tinha ouvido falar, da cultura material dos escravizados no Caribe. E ela, então, a gente achou muito importante, ela está aqui, ela fala só inglês, a gente vai tentar fazer uma tradução coletiva, vocês me ajudem, mas eu acho que é muito importante a gente ter a presença da Gabriele Miller e a sua experiência no Brasil com arqueologia agora, né? Gabriele, você pode ir lá, vamos lá, eu vou com você. Obrigada. Desculpe, I don't know very much Portuguese. I'm adding it to the list of languages that I speak. But it is really my pleasure to be here today representing the Slave Wrecks Project and the Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Ela não fala português, pedindo desculpas, e ela está representando aqui, então, aquilo que eu já falei. O Slave Wreck Project, está ali escrito, né? Um projeto de navios escravagistas.
Diving deeper for the truth, mergulhando fundo para a verdade. Eu acho que isso aqui é muito importante. Gabriele. So a little bit about me. I think Marta talked about me a bit, but I just wanted to point out that today I got a reminder that 4 years ago I got the certification that would authorize me to dive for the federal government and for universities, and I never imagined that I would be here in Brazil with you all doing that work now. Há cerca de 4 anos eu consegui uma autorização para poder mergulhar pelas universidades para realizar essa pesquisa. Surpresa dela estar aqui com a gente junto. Bom, ela jamais imaginaria que estaria aqui no Brasil. So who is the SlaveRex Project? We are an international network of institutions and individuals. And what we do is we investigate the global history and enduring legacies of enslavement across the entire global African diaspora. Nós somos uma rede internacional e nós temos como foco a pesquisa sobre a diáspora africana e sobre a escravização e os vestígios, né? So it's hosted by the museum I work at, the National Museum of African American History and Culture, and we co-coordinate it with the George Washington University, which is also in Washington, D.C., United States of America. Ela trabalha para o SlaveRex Project da universidade e está ligada ao George Washington University. É mais uma apresentação institucional. And we are made up of a global network of partners, which includes Afro Origens, and also includes other organizations from around the world as well, like Diving with a Purpose, Aziko Museums of South Africa, the U.S. National Park Service, Eureka, which is a part of Université Cheikh Anta Diop, and what I don't have on here is Universidade Eduardo Mondlane in Moçambique. Então, ela disse que ela trabalha para diversas universidades, aí ela citou o nome de todas essas universidades e projetos, né? São os parceiros mundiais, é uma rede global que lida com essa pesquisa. So how do we engage in our work with all of these global partners? We look at national, international collaborations with the goal of building partner capacity, protecting heritage, fostering public dialogue like we're doing now, advancing research, working with and for communities, and promoting greater access and scholarship. And I'll tell you how we do that in a bit. A perspectiva é interligar, né? O local, o nacional, o internacional, em colaborações simultâneas e que treinam as comunidades, protegem o patrimônio, estabelecem diálogos e fazem pesquisa, e isso é muito importante. Essa perspectiva de trabalhar com as comunidades, essa rede internacional, ela se assenta, né, não tem sentido a pesquisa sem a colaboração das communities. So this is a map to help you see where we do all of our work. So this is where I live, and I have worked in every single space that you see an anchor or a star here on the map. Esse é um mapa e onde tem os sinais é onde ela trabalhou em cada local ali do mapa. Every anchor that you see here are shipwrecks that trafficked enslaved people, and you'll see here it's not just transatlantic, but it's also global. So we're looking at not just the transatlantic trade, but we're also looking at the Indian Ocean and other parts of the world as well. Então,
não tem só apenas no Atlântico, mas em outras partes do mundo também ele é campo de pesquisa para eles também. Moçambique estava muito ligado, o tráfico em Moçambique estava ligado com o Oceano Índico, que também havia escravidão nessa região. So one of the things that people think of what we do, yes, we do research. And with our teams, we connect science, history, and memory to not just tell the stories of the histories that we're studying, but also try to reach racial and social and environmental justice today. Então, eles estão dizendo que eles são um grupo internacional que cuida tanto da memória como de questões raciais, questões do meio ambiente e de justiça. So these are all the places again: South Africa, Ilha de Mozambique, Alabama, which is in the United States, and very connected to the work in Brazil, Senegal, and here. And we've been doing this work since 2015, doing the discovery and documentation of the history of global slavery and its living legacies, focusing on maritime aquatic environments and healing and restorative justice. Então, aqui ela diz que eles trabalham tanto com as histórias da escravidão internacional, os legados que daí provém, e focando principalmente no ambiente e na restauração, tanto social quanto da justiça. So one thing that you may not know is that less than 1% of archaeologists globally are of African descent. Menos de 1% dos arqueólogos no mundo são afrodescendentes, são negros, né? So that includes terrestrial and underwater archaeologists. So when we're talking about archaeology under the water, we don't even have a number for how few people of African descent are doing this work. Isso dos arqueólogos em geral. A arqueologia subaquática, então, não dá nem para contar, não tem nem percentual. Vocês estão assim com quase que 100% dos arqueólogos negros no planeta, né? So how do we change that? How do we make a new generation? Como mudar isso? Como mudar? Exactly. So part of that is by working on education and training. We have programs like SlaveRex Project Academy that we have piloted in Senegal, like you'll see here in this photo. You can see Gilson Rambelli, who's there at the table, and Marc-André Bernier, who's there in the crowd. De Canada. De Parque Nacional Canada, passado. We also do youth training camps. Like you'll see here, these are both pictures from our youth training camps in different locations. Teacher trainings, training teachers how to take this history and shape it and teach it to the next generation. Treinamento de professores para lidar com esse conhecimento, né? E formando esses jovens. As well as internships that let people come into this work being paid, since so many internships from universities, you're made to work for free. So one of the things that we make sure we do is that people don't have to give up their jobs or leave their families and how they make money in order to do this career. Projeto que visa também pagar as pessoas, não apenas elas não largar seus empregos, mas poderem ser pagas para contribuir com esse trabalho. You'll see Gilson again here in the pool teaching some other of the new generation in Ilha de Mozambique. So we also work with collaborative partnerships, like with Afro-Origem. Ela está mostrando o Gilson treinando os jovens na ilha de Moçambique, né? So we also work in collaborative partnerships, not just with the institutions, but with the communities themselves, working with international and interdisciplinary community engagement.
Peguei. Então, esse trabalho que eles estão desenvolvendo, eles também têm um projeto que envolve interdisciplinaridade. So you'll see here, community stewards is a way that we have approached this work, and you're very familiar with the community stewards here in Quilombo Santa Rita do Bracuí, but we, like you see here in this image, but we also have worked in teaching community members in South Africa conservation from the São José Paquete Africa, which also trafficked enslaved people from Mozambique and was destined for Brazil. Muitas palavras, desculpa. Então, ela está mostrando que dentro dessa perspectiva de integração de comunidades, ela mostra a foto do trabalho que está sendo feito hoje com o Quilombo Santa Rita do Bracuí, mas também ela mostra na África do Sul, que está sendo feito um trabalho de conservação dos restos provenientes do São José Paquete África, que é um dos navios escravagistas que foram pesquisados dentro dessa rede internacional. And also you'll see here, these are children at a public pool in Africatown, Alabama. As crianças, mas que estão aprendendo também arqueologia? Não. No, swimming, just swimming. Aprendendo a nadar numa piscina no Alabama, que eles também são da comunidade quilombola, do Alabama, porque não é bem quilombola, mas é como se fosse. É a Clotilde, é Africatown. Africatown, Alabama. É uma história muito próxima do quilombo do Bracuí, no Alabama. So all three of these communities that we engage with are actually connected because of history. I said that the São José Paquete Africa took people from Mozambique and was going to Brazil when it crashed. E é fantástico. Obrigada. Ela disse que os três lugares estão ligados pela história, tanto na África quanto aquelas crianças nos Estados Unidos, por conta do naufrágio dos navios. Ela falou do detalhe porque, por exemplo, todos esses três casos estão conectados de alguma maneira, já que, por exemplo, o Paquete África ele tinha como destino o Brasil também. Ele estava saindo de Moçambique, afundou na África do Sul. And for Africatown, this community has a very similar history to your community. People were taken from Mozambique and were illegally trafficked to the United States, and the people who survived that trafficking went on to create their own freedom community in Alabama called Africatown. E o caso lá do Alabama é porque também foi um navio que saiu de Moçambique, desembarcou clandestinamente nessa região e que deu origem a uma comunidade de pessoas livres que se organizaram, mas que é muito similar ao caso do Bracuí, porque eles sofrem das mesmas pressões também em relação à sua terra. So when I leave this project actually from Rio de Janeiro on the 20th, I'm going to Alabama to train the first generation of people who learned how to swim in this community to learn how to scuba dive and do the same work the Quilombo is doing here in Alabama. Então, em resumo, quando ela veio aqui para o Rio e voltou, né, eles começaram a pensar essas outras experiências lá e começando com a geração mais nova ainda, né, que são essas crianças que estão fazendo essa atividade, mas que futuramente poderão também avançar, como aqui está sendo, na integração direta da pesquisa, né? I'm very lucky. So I won't talk too much about the Camargo because you all have that covered. But this is one of the many shipwrecks that we use to, as a vessel itself, to bring together communities of the present who are connected because of the histories of the past. Ela não vai falar muito do Camargo, mas é um exemplo, né, impressionante de como você pode conectar o passado com o presente. Acho que esse é o gancho, né? Esse é o motivo da gente estar aqui. Interpretação, tá, gente? Já. And so again, I won't get into it too much. You'll recognize these faces here, hopefully. But I think what's really wonderful about working with an organization like Afro Origens is that in the structure of Instituto Afro Origens,
is that in the structure of it, that ethic of collaboration between historians and scientists, scholars and community, it's already embedded in the design of the group. O extraordinário de trabalhar com um projeto como esse é que a estrutura engloba pessoas da ciência, da comunidade, de diversos campos, e esse conhecimento ele acaba se tornando encorpado. So the last thing I'll talk about is something that's actually coming to Brazil in November that also ties this work together. I'm going to talk about something that's coming to Brazil in November that brings this work together. É um projeto que vai vir para o Brasil em novembro. So what do we do with all of this research? How do we get it to the public? I work for a public museum, so my role isn't just to do research, but to communicate that research. A questão é essa, ela trabalha para um museu que está comprometido com a divulgação da pesquisa e das informações. Como a gente sai da pesquisa e divulga, e é o que estamos fazendo aqui, né? Dimension. So we do that through storytelling, and one of the ways, so we do the storytelling we do through story maps, exhibitions, interactives, and other forms of public engagement, like this this global symposium that we had in Lisbon, Portugal, Lisboa. Ela está falando sobre formas de contar a história, e uma das fotos é em Lisboa, Portugal, e as exposições, né? Pensar uma exposição aqui, né? Continua, Gabi. Continue. So In Slavery's Wake is my museum's first traveling exhibition, and it's currently in Washington, D.C., but its first stop after this is actually going to be in Rio de Janeiro, Brazil, at Museu Nacional. Essa exposição até hoje não se sabe como vai se traduzir para o Brasil. In Slavery Wake. Wake em português não tem o mesmo sentido. Mas não é o despertar. Seria o spa. Wake é o rastro do navio. É aquilo que é interessante, porque o que o navio passa, não é isso? Em inglês? O navio vai e o rastro, quer dizer wake. Então é o rastro da escravidão. Só que em português está muito difícil encontrar algo similar, porque se a gente colocar a exposição chamada O Rastro da Escravidão, ninguém vai entender, não tem sentido. Então, mas ela vai acontecer nesses lugares todos. Está acontecendo em Washington agora, no Rio de Janeiro, em Cape Town, Dakar e Liverpool. Que a ideia é essa, é integrar essa diáspora brasileira a outras diásporas, né? Eu acho que isso é o que o Camargo também nos conseguiu. Obrigada. So it's go back one more. Sorry. So what we do in this exhibit, we don't just talk about the history, but we talk about history, art, media, and the connections between Black freedom makers in the past and in the present. So the work of the SlaveRex Project and the work of the Global Curatorial Project is going to be here as well. And so I'm excited to connect those two things together in November. Não só falar apenas da história, mas falar tanto do passado, conectando com as informações agora do presente. E muito disso vai ser apresentado em novembro. Thank you. And so in Slavery's Wake and in SlaveRex Project and slavevoyages.org, we have a lot of teacher resources, pre-made curriculum that you can teach to students of all ages, from very, very young youth, early childhood to college. So I'll send a list of links to the organizers here, and they can make that available to you. Thank you. Essas informações que ela falou vai ser colocada no currículo, e crianças de diversas idades vão ter acesso a essa informação em escolas e projetos escolares. Esse museu que ela trabalha é o Museu Afro-Americano de Washington, tá aqui.
E ele tem esse trabalho educativo realmente espetacular. Vocês podem entrar no site, tem vários materiais, e aí ela vai mandar outros links específicos. Obrigada, Gabriela. Obrigada para o tempo. Luísa e Gilson. Gilson. Boa noite. Não vamos precisar de tradutor, peço desculpas a Gabriele e ao Marco André. Depois a gente fala o que foi dito. Então o tema da palestra, eu já vou entrar direto no que a gente tem feito. Então eu coloquei um tema longo. Volta lá, Felipe, só para... Então, arqueologia subaquática, né? Então já dá para entender que é debaixo d'água, da escravidão no mar, né? Como ferramenta política de reparação histórica. Então eu vou abrir, o Felipe vai continuar. Então, no caso, o estudo de caso do Briggs Camargo. Vai lá, Felipe. Então, quero começar com os agradecimentos, agradecer ao convite, né? Ao pessoal da UF aqui, muito obrigado. Marta Abreu, a todos os organizadores, todos os que trabalharam para que acontecesse e tivesse cheio de pessoas, né, interessadas com esse tema, algo muito importante. Eu sou Gilson Rambelli, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou professor do Departamento de Arqueologia. Eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. É um laboratório que está ligado tanto com a graduação quanto com a pós-graduação em arqueologia. Então, hoje, a Federal de Sergipe tem uma linha, tanto no mestrado como no doutorado, de arqueologia de ambientes aquáticos. É a única universidade que tem isso no Brasil. E de lá que nós temos o Luiz Felipe, que foi aluno nosso, hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, né? Então, assim, que dá muito orgulho isso. E a gente está junto da Universidade Federal Fluminense. Então, fora essa parte do mais importante, né, que é o doutorado da Marilda, né, que dá sustentação ao saber tradicional, que é muito importante, tem que sempre ser louvado, né? Nós também temos um saber acadêmico, científico, que agrega 3 universidades federais, né? Assim, de imediato, que isso também tem que ser apreciado, porque mostra o envolvimento, né? O meu envolvimento com a Marta Abreu, ela não falou, a gente não começa a falar de quando, senão conta a nossa idade, né, Marta? Mas já vem desde... Nós estamos há mais de 20 anos envolvidos nesse projeto, né? O Marco André, eu conheço dos anos 90, então não dá para ficar falando muito. Então, assim, a gente tem a presença, nós falamos de vários, e como a Marta falou, esquecemos, o Marco André Bernier, que está ali sentado, é um canadense, é uma das grandes autoridades mundiais nos estudos de arqueologia marítima, subaquática, náutica. Então, a gente ter ele aqui, vocês não têm ideia de quantos países gostariam de ter o Marco André ajudando numa pesquisa, e a gente tem ele aqui. Então, acho que isso é muito importante. A gente tinha que fazer essa homenagem ao Marco, porque é respeitadíssimo, assim. Então, ele hoje coordena a parte de treinamento acadêmico, ele desenvolveu um projeto, ele foi diretor do Parques Canadá há muitos anos, está aposentado, né? E aí ele coordena a parte de treinamento do Slave Rex Project. Então desenvolveu um programa que logo o Afro-Origens também vai poder estar trabalhando, ministrando esses cursos, que é para todas as pessoas, não só para arqueólogos, mas também para quem se interessa pelo tema. É algo bem legal, e a Gabriele já mostrou um pouco para vocês verem que envolve pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Aproximando, né? E essa ideia, quando a Marta fala... tem que romper as grades da universidade, né? Sair de trás dos muros, isso é muito importante. Então, feito a parte da rasgação de seda aqui, dos agradecimentos, vamos aí o que interessa. Falei de arqueologia subaquática, professor, aquele hábito. O que é arqueologia subaquática? A primeira pergunta, assim, todo mundo fala, o que é arqueologia subaquática? O que vocês imaginam que seja arqueologia subaquática? Vai para a próxima.
versão molhada da arqueologia, tá certo? Então, por que é importante? Parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio por quê? Porque ainda existem mergulhadores que mexem em navios afundados e se auto-intitulam arqueólogos subaquáticos. E qual que é o problema desse? O problema é que um sítio arqueológico, quando ele é mexido de uma forma irresponsável, é uma página de um livro que é arrancada. E quando a gente quer ler esse livro, não tem mais aquela página. E isso aconteceu com o Camargo também. O Camargo ele foi descoberto por pescadores porque um naufrágio vira um recife artificial, né? Então é um lugar bom para pesca, é um lugar... Mas, ao mesmo tempo, isso incitou alguns mergulhadores, final dos anos 70, nos 80 do século passado, a se apropriarem do direito de ir lá e tirarem coisas. Com certeza, eles encontraram uma condição diferente do que nós estamos encontrando hoje. Tá certo? Mas essa diferença é básica. Arqueologia subaquática é arqueologia. Para fazer arqueologia subaquática, tem que estudar arqueologia. Eu formo um mergulhador num fim de semana. Eu sou instrutor de mergulho. Eu formo um mergulhador num fim de semana, mas um arqueólogo demora pelo menos 4, 5 anos para formar. Então, essa diferença é muito importante. O mergulhador, ele é muito bem-vindo fazendo esses treinamentos, se juntando com a gente, para ajudar no trabalho. A gente não pode abrir mão. Por quê? Porque existe todo um preparo para lidar com o patrimônio cultural subaquático. Tá certo? Então, se arqueologia subaquática é arqueologia, o que é arqueologia? Só perguntas, hein? Vamos para a próxima. Bom, coloquei um conceito aqui, poderíamos dar 1000 conceitos, mas coloquei um para tentar facilitar. E tá vendo, né, Marc-André, as imagens do fundo são os trabalhos do Parques Canadá. Arqueologia é uma ciência social. Arqueologia é uma ciência social. Ela estuda sociedades. Por favor, parem de falar que a arqueologia estuda o passado. O passado não existe. A gente constrói o passado no presente. Então a gente estuda sociedades. E o que a gente tem de diferença? Nós temos a materialidade. Então, a gente estuda a cultura material, são os restos materiais. É essa materialidade que é o Camargo. O Camargo é a prova material da existência de um crime que todo mundo falava que existia documentos, mas até então não sabia. E por que puseram fogo no Camargo? Para tentar se livrar da materialidade, para tentar se livrar do crime, da prova do crime. E agora a gente está trazendo à tona, literalmente, a prova do crime, a materialidade. Só que o que está por trás não é a coisa, o navio, o objeto. Sociedades. Tá certo? Então nós temos essa relação com a coisa, mas o que está por trás é a sociedade. Teve um arqueólogo que foi muito feliz. Ele deu uma definição muito bonita, vou colocar agora para vocês. O arqueólogo não escava coisas, e sim pessoas. Isso quebra um pouco aquela fetichização do objeto, que assim, a gente está mergulhando. O que vocês acharam, hein? O que vocês pegaram? Não é isso. Não são as coisas. É o que são as pessoas que estão por trás das coisas. E nós estamos falando de um navio, né? Dos restos de um navio, porque isso é importante também, quando a gente fala assim, o naufrágio. O naufrágio é o ato de naufragar. O que a gente está falando são os restos de uma embarcação naufragada, são fragmentos. A gente não tem lá um navio inteiro, bonito, que nem a gente vê no desenho da Pequena Sereia. Não tem. O que a gente tem, sobretudo uma embarcação de madeira, ela colapsa toda, ela se espalha pelo chão, não é algo que fica... Tá certo? Então é isso que a gente tem. Nós temos os fragmentos. E ainda de um navio que foi queimado. Então é um trabalho muito minucioso, que nos requer muita atenção. Mas não são as coisas, a gente sempre está pensando no que está por trás das coisas. Próximo, Felipe. Então, nesse sentido, o nosso trabalho assume uma característica forense. Eu coloquei essa imagem do CSI para vocês se ligarem que é
tudo é importante, né? Então, de repente, é um fio de cabelo, é algo assim que muda o autor do crime. Então, isso é muito importante. Então, a gente faz um trabalho muito detalhado, é um trabalho muito metódico, acaba sendo chato para quem não é do ramo. Eu vejo o pessoal no barco, às vezes, que acompanha a gente, que vê a gente lá medindo, fazendo detalhes, os caras falam, putz, mas que é isso? Mas é que no final isso vai ser muito importante. Próximo. Olha, a diferença da arqueologia subaquática para a terrestre. Levar o ar para respirar. Não é? Quem faz arqueologia terrestre não precisa levar o ar, mas a gente tem que levar. Então, levar o ar significa que eu tenho um limite de tempo sobre o sítio. Eu não passo o dia inteiro como um colega que trabalha em terra. Eu tenho um limite, que vai depender da profundidade. Tá certo? Então tem que ser um trabalho em equipe, muito bem orquestrado. Adaptar métodos e técnicas. É arqueologia, sim, mas não dá para usar os mesmos métodos e técnicas, porque a gente tem que adaptar o ambiente que a gente está trabalhando. Um detalhe dos restos do Camargo, a visibilidade é zero. Zero. A gente não consegue enxergar. Quando enxerga a mão assim, fala, nossa, que alegria. Por quê? Por causa da sedimentação do rio, que joga um sedimento muito fino. Então a gente vem até os 5 metros enxergando tudo, chegou, pum, apagou a luz, não dá para ver nada, não adianta acender lanterna. Então a gente usa várias técnicas para tentar suprir essa falta de visibilidade. E uma outra característica da arqueologia subaquática que é importante é a conservação dos vestígios, né? Eles se mantêm muito mais íntegros debaixo d'água do que os que ficam em superfície. E é onde nós estamos apostando. Nós estamos chegando agora na camada arqueológica, nós tivemos que retirar muito sedimento por causa dessas chuvas que cobriram de muita argila, né? Então a gente está chegando agora. Então nós estamos apostando na conservação, que a gente vai poder encontrar bastante coisa significativa relacionada às pessoas e não às coisas. Próximo. Então lá, chegamos ao caso Brigg e Camargo. Essa aqui é a representação do que seria um Brigg, seria mais ou menos assim. É uma embarcação de 2 mastros, vela quadrada, é o que a gente tem. Mas dá para ver um pouco aqui em escala algumas pessoas. Agora imagine trazer 500 pessoas escravizadas a bordo. Como é que isso acontecia? Então eu vou passar aqui rapidamente algumas imagens só para trabalhar com o lado imagético, né? Imagético, né, Luciana? A Luciana que gosta do imagético. O que nós sabíamos sobre o transporte dos escravizados era essa imagem do Rugendas ou Rugendas, como vocês preferirem, em que chama-se Negros no Porão. Essa era a ideia que tinha, e eu aposto aqui que todo mundo aqui, sem exceção, que já foi à escola, teve um livro com essa imagem estampada nele. Estou errado ou não? Até hoje, continua essa imagem quando vai falar de... Vejam que luxo! Desculpa eu brincar com uma coisa tão séria. Olha o espaço, olha. Não existe isso, pessoal. Vamos entrar na realidade para a gente começar a ver que uma coisa é perversa e ver. Eu ontem falava para o pessoal da Outrar aí que entrevistou a gente, próximo, Felipe, do que o ser humano é capaz. Por isso que é bom a gente ver essas coisas, para a gente sempre pensar e refletir o que o ser humano é capaz de fazer com os outros, né? Tá vendo aqui o barco? Olha onde estão as pessoas escravizadas. Então, o porão do navio, do Rugendas, o porão do navio é isso aqui, ó. As pessoas estão aqui, ó. O Felipe ampliou para a gente ter uma ideia, mas vão ter imagens melhores. Vai para a próxima. Tem uma ilustração de uma embarcação chamada Aurora, que, curiosamente, é bem ilustrada, e é o trabalho que a gente está fazendo em Moçambique. A gente acredita que a gente encontrou a Aurora em Moçambique, né? Que foi um navio construído para o tráfico. Diferente do Camargo, que foi adaptado. Mas só para mostrar para vocês terem uma ideia. Próximo. Não quero tomar muito. Espera um pouquinho. Volta lá. O que estava escrito lá? Ah, isso daqui está no livro publicado pelo Jean Baudrillot, né, que ele vai mostrar um pouco do Aurora. Um navio de 280 toneladas, mais ou menos 30 metros. Próximo. Então a gente tem uma ideia aqui. Isso daqui é o porão. Tudo bem? Isso daqui
é chamado de falsa coberta ou falso convés. Essa parte. E aqui é o convés ou a coberta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Eu vou desmentir o Rugendas para vocês. Veja o que vai no porão de uma embarcação que navega 50 dias vindo de Moçambique para cá, para vocês terem uma ideia. Ó. Nesse caso, são 650 pessoas a bordo. É parecido. O Camargo, se vieram 500 escravizados, devia ter uma tripulação de 10, 15 pessoas. A gente vai colocar 515. Mas vamos ter uma ideia. Ele necessitava, né, de água, aproximadamente 2,8 litros por pessoa, 2,8 litros. Aí fala assim, mas eles não, tinha que, era um investimento trazer as pessoas vivas. A gente sabe que morria muitas pessoas, mas a gente sabe que eles tinham um cálculo que era na faixa de 5 a 8% de perdas de pessoas. Então não era tão baixo assim. Então eles alimentavam a força, eles tinham todo o know-how, davam água, por quê? Mas vejam só, então para uma viagem de 60 dias era necessário 110 mil litros de água, 110 mil litros. Então o porão não tem escravizados no porão. O porão tem água, tem corda, tem mantimento, mas não tem pessoas. Próximo. Aí exemplo, né, de como é organizado os tonéis de água. Então a gente tem aqui, 581 barris de 242 litros cada, né, 140 mil litros. Eles colocavam a mais 10 toneladas de biscoito, 10 toneladas de arroz, 4 toneladas de fava, pólvora, munição, cordas e materiais em geral. Isso aqui é no porão. Próximo. Agora sim, na falsa coberta, no falso convés, eles colocavam as pessoas, né, geralmente deitadas, e ainda construíam um mezanino. Próximo. Então, aqui estavam aquelas pessoas deitadas, então tem um mezanino. Então, é um aproveitamento, se a gente pensar, é inimaginável alguém viajar nessas condições. Hoje eu vi um navio saindo do Brasil para a Turquia com 20 mil cabeças de gado, que é um navio assim, é assustador imaginar, mas dá a impressão que os gados tinham mais conforto do que essas pessoas que eram trazidas. Então, como disse a Marilda, né, eles foram forçados a vir e ainda de uma forma desumana, né, de uma forma que a gente fala, como eu disse, é difícil imaginar que o ser humano é capaz de coisas assim, mas é. Por isso que a gente tem que estar muito atento, sobretudo nos dias de hoje, com esses discursos que tem de ódio por aí, né, para a gente não repetir a história. Próximo. Aqui seria o convés principal. Próximo. Fechando, próximo. Então, é esse o desenho, o perfil. Ó. A parte do porão. Essa parte aqui, já com o mezanino, que é a parte reservada para o transporte das pessoas escravizadas. Próximo. Alguns modelos, mostra aí a próxima que vai montar aqui. Então aqui a gente vê justamente, o porão, o mezanino, né, e a ilustração das pessoas, e a escotilha de ventilação. Então, tem um livro chamado 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro. Quem nunca leu, eu recomendo, quem tem interesse por esse tema, que mostra o que é 50 dias numa viagem dessa. Próximo. Algumas ilustrações também. E o mais, para fechar, estou fechando a minha fala, já vou passar para o Felipe. Vocês viram o tamanho do barco, eu mostrei lá a imagem, né, para a gente ter uma ideia de proporção. Nós agora, concluindo essas etapas que a gente está fazendo de identificação de algumas estruturas, né, a gente começa a achar e ter assim, um pouco de convicção, não para sair do achismo, que dessas 500 pessoas, muitas eram crianças. Era o único jeito de caber 500 pessoas. E quando a gente fala de crianças, 5, 6 anos. E isso é mais desumano ainda, porque quando você traz um adulto de algum lugar, né, sequestrado de algum lugar, ele traz memórias, ele traz lembranças. Quando você traz uma criança de 5, 6 anos, você o aliena disso também, ele acaba perdendo toda essa identidade. Isso. Então é algo, é por isso que a gente diz, não tem como não fazer um discurso em prol de reparação, porque isso a arqueologia pode contribuir muito. Vamos para a próxima? E aí, a criação do Afro-Origens, que foi uma forma da gente criar um instituto
que justamente dos naufrágios aos quilombos, temos aqui o exemplo do caso do Camargo e o quilombo Santa Rita do Bracuí. Mas nós temos já levantado vários outros sítios, né, que está relacionado ao naufrágio com comunidades quilombolas. Então, a ideia é a gente fazer isso no Brasil todo. O grande início aqui, Angra, estamos muito felizes, mas a ideia é que isso possa se propagar. E como é que isso se propaga? É a gente formando as pessoas aqui. Então, é a forma da gente fazer com que as pessoas daqui trabalhem com os sítios daqui e dê a visibilidade e dê a continuidade, porque uma pesquisa arqueológica, ela não tem início e fim, ela tem início. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra aqui. Posso passar a palavra? Passo a palavra ao Luiz Felipe Santos. Eu costumo falar assim, eu tenho os meus filhos, né? Mas o Felipe é o meu filho acadêmico. Ele foi meu aluno de graduação, de mestrado e doutorado. E hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA, é arqueólogo, professor, né, concursado, tudo. Isso me dá muito orgulho. E também é o nosso presidente do Afro-Origens. É um homem negro que, como disse a Gabriele, o percentual ainda é muito pequeno, mas a gente está conseguindo, através do Afro-Origens, dar essa visibilidade, essa notoriedade, porque o letramento racial, o movimento antirracista, ele tem que ser colocado em prática, senão a gente fica só no discurso, né? E quem assistiu o Fantástico viu que o Felipe foi a grande vedete do Fantástico aqui. Boa noite. Então, agradecer imensamente aí a presença de todos vocês, agradecer a instituição por abrir esse espaço de diálogo, né? E agradecer, sobretudo, a vocês estarem aqui nesse friozinho para escutar a gente falar, né, no final do dia, sobre um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão pesado, né, e que às vezes a gente engole de forma agridoce, mas que não pode deixar de fazer, né, essa reflexão. E levando em consideração, né, que a gente hoje está no dia 14 de maio, então já abro aqui, né, e peço licença e agradeço a todos os mais velhos que aqui estão, que já começaram essas lutas bem antes da gente, e que aqui a gente segue firme e forte para tentar abrir esse caminho de reparação histórica dentro da sociedade brasileira, mas como vocês viram, também conectado ao mundo afrodiaspórico, né? Então a gente não está só, e eu acho que o que o Afro-Origens tenta trazer é essa perspectiva de que a gente pode, né? E poder não é só o poder factual de fazer e desenvolver algo, né? Mas o poder de sonhar, né? E a gente sonhar e ter um futuro um pouco mais esperançoso por si só já é parte dessa revolução, né? Porque até isso nos é privado, né? Esse direito da gente ter alguma perspectiva. Então, se aqui estou, como a Gabriele falou, assim, vocês estão vendo um dos poucos arqueólogos negros, e eu espero que daqui a pouquíssimos anos a gente possa falar o oposto, né? Que esse quadro tenha mudado. Então, eu sou professor hoje do DEA, né? Do Departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA. Sou parte desse processo de transformação, não só no campo, na base, aqui desenvolvendo esses projetos, mas também em sala de aula, formando, sobretudo, a minha turma. Hoje eu tenho orgulho de falar que 80% da minha turma lá em Salvador é negra. Então, o que me dá essa esperança de que essa mensagem é passada adiante, né? Mas também eu estou à frente do Afro-Origens atualmente como presidente, então assumi essa missão inicial do Afro-Origens de representar o que o Instituto almeja, mas sobretudo o que a gente acredita, né? Que é o potencial dessas pesquisas. Mas, além disso, represento também o SWP, que é essa rede internacional, e uma rede nacional, que é a Negrarqueo, que é a rede de arqueologia negra, que também é parte desse processo de mostrar que a arqueologia tem mudado de cor no Brasil, né? Então, se por muito tempo a arqueologia que tratava sobre o tema diáspora negra foi feita por mãos brancas,
não foi por uma questão de incapacidade, foi pela não presença de pessoas negras dentro da academia. Então, eu poder hoje também ver aqui docentes, futuros docentes, quem seja que está aqui hoje assistindo, pensar que tudo é possível, é parte de um movimento, e o projeto que a gente faz é parte disso, né? Então, eu acho que a primeira coisa, pegando o gancho que Gilson deixou, né, e que a Gabriele também colocou, por que esse projeto ele se faz tão importante hoje? Primeira coisa, porque o Brasil ele é um país estratégico para a gente poder entender como foi estruturado o tráfico transatlântico no mundo, né? Então, o Brasil ele não é importante só em sua história nacional ou nas suas histórias locais, mas sobretudo nessa ideia de uma história conectada, de uma história mundial, porque o tráfico, como foi estruturado, dependeu sobretudo do Brasil e da costa brasileira como um palco dessas ações, sobretudo do tráfico forçado de pessoas. E eu trouxe rapidamente, eu vou passar muito rápido, só alguns dados que é importante a gente sempre trazer, né? Que durante o século sobre o século XVIII, mais de 90% dos africanos escravizados, eles tiveram como destino as Américas. E o Brasil, ele recebe cerca de 4,8 milhões de pessoas, né, de africanos até pelo menos o século XVIII. E pode passar, por favor? Então, as estimativas atuais, elas apontam que o Brasil ele foi destino de cerca de 45% dos africanos vitimados pelo tráfico transatlântico. Então, a gente pensar isso é entender que o Brasil, né, ele foi uma relevante base, não só logística, mas financeira do comércio de seres humanos. Então, se a gente conhece o mundo como a gente conhece hoje, é porque esse mundo teve a diáspora forçada de pessoas através do sequestro dessas pessoas. Então, a gente sempre acaba falando de escravidão, como a Marta falou, por muito tempo a historiografia, sobretudo, se debruçou ao tema escravidão, só que a gente esqueceu uma parte muito importante disso tudo, que é o elo que liga a diáspora, que é as embarcações, que são esses navios que compõem essa logística do sequestro de pessoas no continente africano, mas pensando também nas redes locais, porque a gente tem que entender que todas essas estatísticas, elas são estatísticas que são subnotificadas, sobretudo a partir do momento que o tráfico ele começa a se estruturar como uma atividade ilegal na costa brasileira. Ilegal porque tiveram legislações, né, leis no século XIX que proibiam o tráfico internacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tapar os olhos que existiram outras redes, microentradas de africanos através de outros caminhos, e além dos descaminhos que ocorriam no próprio território. É só a gente lembrar do tráfico interprovincial. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, não significa que acabou o tráfico. O tráfico ele continua no Brasil. O tráfico ainda começa a gerar traumas sociais no Brasil. Eu que venho do Nordeste brasileiro, a gente tem que lembrar que se existiu Canudos, foi porque existiu a reescravização de pessoas, sobretudo a partir da proibição do tráfico transatlântico, né? Então, os efeitos, né, e hoje a gente falando de 14 de maio, os efeitos do tráfico transatlântico de pessoas ainda age no dia a dia de muitos de vocês que estão aqui sentados hoje. Então, a gente tem que pensar que o nosso Brasil, como a Marta falou, é um projeto construído a partir da escravidão, mas não só da escravidão, é baseado no tráfico, são traficantes de pessoas que estão estruturando esse projeto que a gente conhece como projeto de país. Pode passar? Então, é sempre bom a gente ver, né? Aqui a gente está vendo de 1831 até 1850, só para vocês entenderem que cada pontinho desse é uma embarcação. E vocês conseguem ver os locais que saem, né? Inclusive Moçambique começa a ser, essa costa oriental começa a ser também um ponto importante dentro dessa demanda do tráfico transoceânico de pessoas. E o Afro-Origens, ele vem para evidenciar isso, né? Então, a gente entende que o Camargo, ele era o caso perfeito, não só porque é o caso que conecta muitos de nós que estamos aqui hoje, que criamos o Afro-Origens, porque em algum momento estava ligado com essa história, inclusive a própria comunidade, né? Então a gente se integrou nessa missão, mas
ele é um caso emblemático, não só por toda a sua história, por ter tido seu capitão, que foi a única pessoa condenada à morte nos Estados Unidos pelo tráfico de escravizados, mas porque ele é a ponta de um iceberg no Brasil. A costa brasileira está repleta desses testemunhos do tráfico transatlântico de pessoas. Só que muitas vezes dentro dessas condições que se assemelham às condições do Camargo aqui em Angra dos Reis. É aquela história silenciada, aquela história que não se conta, aquele naufrágio que não se mergulha. Então, a gente tem que entender, porque a gente tem igrejas coloniais preservadas, porque a gente tem casas grandes de fazendas preservadas. Cadê as senzalas do século XVIII, do século XVII, até do século XIX? Por que elas não resistiram? Por que elas não foram preservadas? Será porque elas se deterioraram ou porque elas foram invisibilizadas, apagadas intencionalmente dentro dessa ideia de cobrir os rastros dos crimes que foram cometidos, né? Então, o Afro-Origens, ele tenta evidenciar, e a gente vem formando hoje um banco de dados para tentar levantar diferentes casos, e aqui no Rio de Janeiro a gente já tem vários outros horizontes de possibilidades que já estão surgindo, mas isso em toda a costa brasileira. E é aquilo, é uma porta que se abre, que a gente sabe que muitos e muitos e muitos naufrágios vão surgindo. Então, quando a gente fala de naufrágios, né, a gente tem que pensar que o caso dos navios escravagistas, eles têm uma outra peculiaridade muito importante na contemporaneidade, porque ele pode ser um vetor de conexão entre diferentes parceiros, e como a própria Gabriela mostrou aqui, essa colaboração internacional só ocorre porque nós compartilhamos a diáspora, nós somos a diáspora, mas por uma questão interessante da forma como o sistema ele é estruturado para agir de maneira internacionalizada. Então, se a gente fala de tráfico, o tráfico é um dos primeiros empreendimentos de globalização que tem, porque a gente vai ter aí equipes internacionais treinadas para poder fazer o transporte do máximo de pessoas. Você imagina, pessoa que Gilson falou, 30 metros. Pensem em botar 500 pessoas dentro do intervalo desses 2 quadrados aqui na minha frente, até ali os bancos. É isso que a gente está falando. Está falando de um navio estreito com 500 pessoas, 600 pessoas. E isso ocorre através de um sistema muito bem estruturado, mas também entendendo que a desumanização e o crime, né, contra a humanidade, ele é parte de um comércio e que o lucro é o grande objetivo. Então, quando a gente fala do tráfico transatlântico, a gente tem que pensar que ele é um caso ideal para a gente conectar diferentes parceiros internacionais, porque a gente está falando de um fenômeno global, né, de magnitude global, e que está super conectado com diferentes lugares. Então, por isso que a gente, quando fala do Camargo, a gente está falando do Bracuí, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Moçambique. Então, uma embarcação, ela nunca vai estar ligada a só um lugar, né? Ou somente a um grupo de pessoas. Ela representa sempre essa interconectividade assim, com diferentes lugares e diferentes grupos, né? Então, só para vocês entenderem a complexidade de um navio escravagista, né, eu criei esse fluxograma para vocês entenderem a complexidade da coisa. Vamos pensar que um navio, aqui tem a representação de um navio escravagista português, né, o Diligence, e aí a gente vai pensar, como todo crime, a gente tem vítimas. As vítimas a gente já conhece, as vítimas estão aqui hoje assistindo, parte das pessoas que aqui assistem são essas vítimas do crime que foi cometido. Mas a gente tem também quem comete o crime, né? E aí quando a gente fala de uma embarcação, toda embarcação tem o quê? Um proprietário. E o proprietário, ele vai ter o quê? Um nome, uma nacionalidade. Então o navio ele vai ter uma bandeira. Ele tem representação. A nação. O Camargo representava uma bandeira americana, apesar dele ter sido roubado dos Estados Unidos. Ele veio com a bandeira dos Estados Unidos. Então ele representava esse proprietário, ou melhor, os traficantes, quem estava executando. Então, todo crime tem quem executa, né? Mas muitas vezes tem o mandante, né? Então, a gente já está vendo aqui. A gente vai estar falando do proprietário, vai estar falando do traficante. E os patrocinadores, né? Quem são aqueles que financiam esse crime? A gente tem vários financiadores. Financiadores particulares, vão existir vários sistemas que foram desenvolvidos nos últimos séculos
do tráfico para pensar medidas de crédito. Então, é algo muito bem estruturado. Mas também a gente teve bancos, como o Banco do Brasil, que foi um desses financiadores, porque o banco dava crédito para esses traficantes. Ao mesmo tempo, a gente tem os agentes públicos, porque só existia o tráfico clandestino porque havia permissividade do Estado brasileiro, ou melhor, do Império Brasileiro, em tolerar isso e, ou melhor, ser partícipe desse processo. Não só indiretamente, através dessa questão do financiamento, mas diretamente, através da fiscalização, que muitas vezes colaborava junto com traficantes. E aqui essa região tem vários casos de momentos onde a polícia cobrou arrego dos traficantes. E quem conhece, são termos hoje, né, da contemporaneidade, quando a gente fala do tráfico de drogas, quando a polícia é comprada para fazer vista grossa. Isso acontecia também no século XIX. Por isso que quando o Gilson mostra as pessoas organizadas, eu vejo totalmente o presente representado ali. Por isso que passado não existe. Então, quando eu vejo um navio escravagista, eu vejo qualquer cela que vocês forem aí em qualquer cadeia pública ou delegacia, ou que são as pessoas acumuladas em um cubículo mega apertado, que não foi projetado para ter essa quantidade de pessoas deitadas em posição de valete, da mesma forma que elas vinham em navios escravagistas. E eu não preciso falar que a maior parte, né, da cor dessas pessoas também é a mesma daqueles que vieram nos navios escravagistas. Nacionalidades diversas, porque a gente não tem só a nacionalidade do barco. A gente vai ter a nacionalidade da embarcação, mas tem da tripulação. Quem era que estava aí? No Camargo a gente tinha espanhóis, tinha o agenciador, que era um português, tinha o capitão, que era um cidadão dos Estados Unidos, do Maine, mas a gente tem os escravizados. E os escravizados tem um detalhe, porque a gente vê, aquele pessoal veio de Moçambique, aquele pessoal veio de Angola, aquele pessoal veio de Lagos, mas ali era o porto. Essas pessoas não são representativas necessariamente daquela região, elas não viviam naquelas regiões, elas foram despachadas naquela região. Então, quando a gente fala de um navio escravagista, a gente está falando também de uma quantidade de grupos étnico-culturais diversos que estão misturados ali, que foram embarcados juntos. Então, a gente tem essa complexidade. E aí, quando a gente fala de pertencimento, a gente tem que entender que hoje o pertencimento não funciona só com a questão da comunidade quilombola, que tem isso como demarcador do seu território simbólico, do seu território físico e da sua memória, mas também de uma população negra que está aqui hoje presente assistindo, porque se identifica com essa temática. Então, seja movimentos sociais, seja entusiastas, mas as comunidades que estão envolvidas não são só as comunidades quilombolas, que são vítimas diretas desse processo, que estavam ali onde era um porto organizado para o tráfico clandestino de pessoas. Mas são também as pessoas que eram partícipes desse processo, porque era um processo que todo mundo trabalhava, inclusive os próprios escravizados da fazenda tinham que desempenhar essa atividade, que era a atividade mais lucrativa da fazenda, que era o desembarque de pessoas. Então, existem diferentes pessoas conectadas. Em resumo, é isso. Não dá pra gente falar de um navio escravagista sem falar de uma infinidade de pessoas, uma infinidade de ligações também, de afetos, né? Também dessa relação que a gente tem com esses territórios simbólicos, com essas identidades, mas também com questões até espirituais, né? Que se ligam a essa memória e a essa ancestralidade. Então, o que a gente tenta mostrar com o navio escravagista Camargo é que espaços de violência e resistência podem se tornar símbolos não só da memória negra, mas ferramentas políticas para a reivindicação de causas que são justas das nossas agendas políticas, como a reparação econômica dessas vítimas. Então não é falar só de reparação simbólica. Eu não preciso de uma data para a gente comemorar o Camargo. O Camargo, esse episódio trágico. A gente precisa de reparação financeira, dinheiro para que essas pessoas elas possam poder avançar, porque existe um abismo que foi construído pelo colonialismo, pela exploração de vidas humanas. Então, para poder a gente dar esse passo, não é só com uma data comemorativa, não é com um título, não é saindo numa revista ou no Fantástico. É trazendo recursos e trazendo empoderamento econômico para essas comunidades que até hoje têm que sentir o impacto dos crimes que foram cometidos lá atrás.
Então, o Camargo, né, a gente marcou aqui para poder ficar mais claro de vocês entenderem, ele é esse espaço de violência que agora se torna um meio de empoderamento também dessas comunidades, sobretudo da comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí, mas pensando de forma mais ampla para a Angra dos Reis, né? Que é um projeto, como a Gabriele mostrou, que não está conectado só com o Brasil, com a história do Brasil. Daqui a pouco, daqui nos próximos 3 anos, pode se tornar um patrimônio cultural da humanidade, pode estar vindo gente de todos os lugares dessa diáspora negro-africana. Então, é muito importante a gente entender que a comunidade ela tem que se empoderar do seu patrimônio, da sua memória, do seu legado. Mesmo aquele que é a memória traumática, que é a memória do crime, que é a memória que a gente foi doutrinado a não falar sobre, que é a memória que a gente fala, por que a gente vai falar sobre isso? Vai trazer tanta dor de cabeça, mas é a memória que precisa ser falada, sobretudo agora, porque, como a Marilda falou lá no Arquivo Nacional, eu gosto sempre de replicar isso, a gente a academia tem um péssimo hábito de falar, não, a gente vai dar voz à comunidade agora, né? A gente está fazendo esse trabalho para eles, vamos dar voz à comunidade. Não, a gente não dá voz, a comunidade tem voz. Tanto que o caso do Camargo sempre foi falado, o seu Manuel Moraes gravou isso no início dos anos 2000 para a universidade, ou seja, a universidade legitimou uma coisa que já era legítima, porque sempre foi dito, sempre foi falado, sempre foi compartilhada essa memória. Só que aqui, agora a gente tem um outro caminho também que a gente pode entender, que é uma ferramenta que hoje a gente tem um público querendo escutar. Porque até então, a gente era doutrinado a falar, ignorar, silenciar, bota para debaixo do tapete da história. Ou seja, a própria noção de passado e de história traz um pouco dessa carga de que aquilo é passado. Se é no passado, aconteceu lá atrás, a gente não tem nada... Somos todos miscigenados, vivemos em uma democracia racial, né? Essa ideia. Para que a gente vai falar sobre passado se todo mundo aqui tem uma gotinha de sangue, né? Mas a gente sabe que o racismo ele não funciona no Brasil a partir da gota de sangue, a partir dessa ideia de democracia racial. O racismo impera a partir da melanina, né? A partir dos nossos traços fenotípicos. Então, a gente tem que se empoderar também dos nossos traumas, porque hoje existe escuta. Então, se a gente pode dizer que faz alguma coisa em colaboração com a comunidade, é usar do privilégio que a gente tem de estar dentro de uma universidade, de conseguir ter um contato com a mídia tradicional, de poder levar esse discurso para outros lugares. É isso, a gente pode... O Sequina é um amplificador que está amplificando a minha voz. É isso que a gente faz, a gente tem uma ferramenta. Então a gente não faz nada, a gente só amplifica algo que é legítimo e que já é convencional dessa comunidade, que é a questão de contar histórias. E a gente conta a nossa história através da materialidade, basicamente é isso. Então o caso do Camargo, só para vocês entenderem, hoje a gente conta com financiamento para poder fazer a conservação do sítio. Então a ideia é que nos próximos 3 anos... O sítio arqueológico ele vai ser um espaço conservado, preservado para as próximas gerações, né? Esse trabalho de futurologia que a gente sempre faz na área do patrimônio, pensando lá para frente. Só que pensando não de criar algo que daqui a pouco vem uma empresa de turismo, que o cara investe 1,5 milhão e vai estar operando lá para levar turistas e a comunidade não consegue nunca chegar nesse mesmo patamar. Então a gente entende que a comunidade ela não só é dona, né, dessa memória e dessa materialidade, mas ela é a responsável por decidir como ela deve gerir esse patrimônio e gerir de uma forma que eles possam ser os beneficiados diretos desse processo. Então não dá para a gente pensar a musealização sem pensar isso integrado a algo que é gerenciado e com exclusividade da própria comunidade. Então a gente tem trabalhado com essas perspectivas. O Slave Rex Project tem nos ajudado com a parte de pesquisa arqueológica, foi fundamental em todo esse percurso, continua sendo, mas a gente conseguiu esse outro financiamento agora para poder fazer a parte de conservação. E a ideia, como eu falei, é usar do nosso privilégio para amplificar as lutas que a gente acredita. E dessa forma, tentar captar para fazer mais ações e mais ações. Então hoje a gente conta com uma equipe, um time, né, de pessoas do Quilombo contratadas para estar trabalhando junto com a gente. E como a gente gosta sempre de reforçar, eles não trabalham para o Afro Origins. Eles têm uma manutenção, uma função,
para fazer o que eles precisam fazer, que é trabalhar para a própria comunidade. É desenvolver coisas para a própria comunidade, ou seja, aqueles projetos que tiveram que ficar na gaveta, porque a pessoa tem que trabalhar, e trabalhar implica sair do Bracuí, pegar 1h30 de ônibus, ou se mudar e ir para outra região, para justamente fazer isso. Agora vocês podem pensar em outras alternativas, vocês podem sonhar no sentido de aqueles projetos engavetados, agora eles podem ser desenvolvidos por uma equipe do Quilombo que recebe para fazer isso. Então, a gente está tentando criar um modelo, que é um modelo que para a gente também é muito novo, porque somos acadêmicos, e a gente sabe que acadêmicos, principalmente de ciências humanas, tem uma certa relação complicada com o dinheiro. A gente não pensa tanto assim, pensa mais nas causas, nas questões mais amplas. Mas a gente está aprendendo a construir essa forma, sobretudo a partir da resposta que a gente tem da própria comunidade. A comunidade que nos ensina, da mesma forma que o sítio arqueológico nos ensina todo dia como a gente pode fazer uma melhor arqueologia para extrair dali o que é importante para as nossas lutas e para a construção dessa ideia de um passado, mas um passado que se faz no presente e que é representativo dessas mudanças. Por isso que a gente tem uma série de parceiros que se somam a essa luta. Então, no caso, o consulado, que hoje paga parte desses custos de pesquisa, e o Slave Rex Project, que já foi tratado, mas todas as universidades, inclusive a minha, que ainda não deu para atualizar aqui, que é a UFBA. E, só para fechar, eu queria só deixar esse questionamento. Então, eu acho que eu vou citar a Saidia Hetman, porque eu acho que ela falou melhor do que eu como a gente pode enxergar esse passado, né? Com que finalidade a gente invoca o fantasma da escravidão, se não para incitar as esperanças de transformar o presente? Então, se a gente mexe com esse momento tão traumático, é porque a gente tem um objetivo muito claro, né? Então, é isso. Muito obrigado.